Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em João, capítulo 3, de verso 1 a 9, aonde aqui havia uma grande autoridade entre os judeus, e esse estava em busca de Jesus, estava atrás de Jesus. E ao encontrar Jesus, ele disse: Mestre, sabemos que o Senhor foi enviado por Deus para nos ensinar grandes milagres, e a prova desses milagres é que o Senhor é um deles. E o Senhor disse: na verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que não nascer de novo em espírito, esse não conhecerá o reino dos céus. E aí, essa autoridade foi Nicodemos. Ele ficou admirado ao Senhor. Mestre, como é isso? Depois de adulto, voltar para o ventre da sua mãe. E Jesus foi muito cauteloso em dizer a ele: aquele que descer as águas e não nascer no espírito, esse não conhecerá o reino dos céus. É necessário que o que significa isso? O que Jesus quis dizer a Nicodemos? Quis dizer que aqueles que desceu as águas, que nasceu de novo em espírito, se batizou confessando que Jesus é o seu único e verdadeiro Salvador, e realmente essa pessoa ainda não tem mudanças, ainda está vivendo no velho eu, na carne, e não no espírito. Essa pessoa ainda não passou pela mudança que é necessário estar vivendo em Cristo Jesus, ser alinhado, disciplinado, e não viver mais para a carne, mas sim para o reino, para Jesus. E os velhos costumes, deixar o velho costume, algumas coisas que não cabia mais, que nos cabe mais agora nessa nova criatura, deixar o velho passado, as coisas do mundo, e também viver em um alinhamento em Cristo Jesus, na palavra, em retidão, em alinhamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E assim, Nicodemos ainda ficou em dúvida, ficou ainda sem saber o que significava nascer de novo. E assim Jesus foi diversas vezes bem necessário dizer a ele que era necessário nascer de novo, deixar o velho e viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra serve também para os nossos dias atuais. Os dias atuais não é fácil quando a gente conhece Jesus Cristo, quando a gente vai às águas. A gente leva um tempo sim para deixar o velho e começar uma nova vida em Cristo Jesus. É um recomeço, é uma mudança de mentalidade, de comportamento, de alinhamento, viver mais em espírito do que na carne. Quando a gente está na carne, a gente é uma pessoa que ainda tudo que pensa, fala, aquela pessoa que não busca estar vigiando. Temos que ser vigilante, a verdade é essa, vigiar o que sai da nossa boca, vigiar o nosso comportamento, vigiar tantas e diversas coisas, para que a gente venha viver uma vida em retidão em Cristo Jesus. E isso leva um tempo, é necessário levar um tempo, sim. Não é certo a pessoa passar o tempo todo sendo evangélico, servindo a palavra, servindo o Senhor, e ainda com os velhos costumes. Então, Jesus deixou isso aqui muito bem claro para ele, e não só para ele, mas para aquela multidão que lá estava com ele. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, aqui no verso 3
de 3 a 5, diz assim: Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhes isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer com o que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe de nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhes estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer na água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Me perdoe, eu li até o 8. Foi necessário até o 8, de 3 a 8. Glórias a Deus. Então está aqui, foi isso que eu falei. Quando é necessário a gente passar por essa mudança de mentalidade, mudança do comportamento, viver a palavra, viver uma outra vida em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E Nicodemos realmente ele não estava ainda entendendo. E Jesus também ficou admirado como é que uma pessoa que se diz que tem uma relevância religiosa e ainda não entender o que era nascer de novo. E muitas das vezes, meus amados queridos irmãos, acontece também com a gente. A gente, nos dias atuais, a gente aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador e não querer ter essa mudança. Eu sei que leva um tempo, todos nós passamos por um tempo, que o Espírito Santo é que faz essa mudança. A gente tem que querer. Quando a gente quer, o Espírito Santo vem e atua. Mas enquanto a gente não quer ter mudança, o Espírito Santo ele não é invasivo, ele é bem educado. E no tempo que a gente se acha pronta, o Espírito Santo vem e faz a obra. Glórias a Deus. E é necessário ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, esta foi a palavra, essa foi a direção que o Senhor nos deu nesta manhã, que é necessário a gente nascer de novo, é necessário haver mudança, é necessário a gente querer e clamar ao Senhor por essa mudança, porque se não houver mudança, nada o Senhor faz. Não tem como o Senhor nos levar ao nosso propósito. Nós estarmos alinhados, nós temos que estar alinhados ao propósito do Senhor em nossas vidas. Amém? Então eu vou orar para que a gente venha viver essa palavra todos os dias e para todos sempre. E aquele que ainda não nasceu de novo, que queira nascer de novo em Cristo Jesus, queira viver esta presença de Jesus em nossas vidas, queira ter a presença do nosso bom Deus, essa mudança que o Espírito Santo de Deus faz para conosco, essa nova metanoia. Glórias a Deus, de viver o novo em Cristo Jesus, essa nova mentalidade em Cristo Jesus. Glórias a Deus. É necessário, meus irmãos, é necessário viver em Cristo Jesus uma vida nova, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar para que a gente venha viver essa palavra e que a gente venha nascer em Cristo Jesus todos os dias. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Jesus, pelo Senhor dizer que é necessário a gente nascer de novo. E é sim, Pai, é necessário viver de novo para que a gente venha viver o seu propósito, viver em alinhamento, viver verdadeiramente no Senhor, para que a gente venha se capacitando, melhorando em Cristo Jesus. A gente não consegue mais. O Espírito Santo é que faz esta obra. Glórias a Deus, Senhor. E nós queremos sim conhecer, queremos ir para o reino dos céus.
porque é isso, Senhor, é para isso que nós estamos vivendo, debaixo da sua graça, dos seus favores, da sua misericórdia, alinhado, querendo atingir no nosso futuro, quando Cristo Jesus vir, a gente ir conhecer ao Pai, estar ao lado do Pai, estar no reino do Pai. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso bom Deus nos dê um entendimento da palavra, e é necessário viver de novo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus amados, queridos irmãos. Quero agradecer aos meus irmãos por fazer parte da família Vida Plena com Deus, desse ministério Vida Plena com Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Fiquem todos com Deus.